News CNN. A gente interrompe a nossa conversa com o Fernando Landgraf, que nos explicava sobre a situação na Groenlândia, porque temos notícia de última hora. O Tribunal de Contas da União acaba de suspender a determinação de inspeção no Banco Central sobre o processo de liquidação do Banco Master. A decisão do ministro Jonathan de Jesus acontece diante de uma enxurrada de críticas externas. A nossa âncora Thaís Herédia trouxe essa informação e olha só, a decisão ela representa uma vitória parcial do Banco Central depois de toda essa pressão que foi instaurada a partir de uma possível crise entre as instituições, porque, como eu havia dito, havia reagido à determinação monocrática de Jonathan de Jesus e entrou com recurso justamente para questionar o alcance do poder individual do ministro e ordenar uma inspeção desse porte. Agora o caso vai ao colegiado. Jonathan Jesus atende ao principal argumento do BC de que uma medida desse impacto, uma medida tão forte como essa, deveria ser deliberada pelo plenário. Então a gente tem essa última notícia, era uma notícia que, conforme eu conversei com o repórter Danilo Moliterno, era esperada que pudesse acontecer diante das últimas repercussões negativas em relação à interferência do TCU sobre a liquidação extrajudicial que foi feita pelo Banco Central em novembro do ano passado e desde então tem causado um imbróglio entre as instituições. O TCU entende que poderia talvez haver outras medidas que não fossem tão firmes como uma liquidação extrajudicial, enquanto analistas, dentro do Banco Central, há o entendimento de que o Banco Central não deve ter interferências do Tribunal de Contas da União neste caso. Então, portanto, a gente reitera aqui a quem acabou de ligar na programação que interrompemos a programação porque o Tribunal de Contas da União suspendeu a inspeção no Banco Central e agora o caso vai a plenário. O ministro Jonathan Jesus é o relator do caso e, portanto, ele que esteve à frente nos últimos dias nos desdobramentos dessa situação envolvendo o Banco Master e o Banco Central e sinalizou que haveria uma inspeção no Banco Central para ver se, de fato, todas as medidas foram tomadas antes de ser decretada a liquidação extrajudicial do Banco Master. Mas nos últimos dias houve uma repercussão em Brasília, nos setores financeiros, sobre a interferência do TCU na liquidação do Banco Central. Então, as financeiras, bancos, especialistas, analistas, eles acabaram apontando para se haveria de fato a necessidade da interferência do Tribunal de Contas da União nessa decisão do Banco Central de liquidar extrajudicialmente o Banco Master. A gente reitera que o Banco Central ele sempre teve liberdade, uma autonomia operacional. Portanto, casos de liquidação extrajudiciais de bancos não são raros dentro da história do Banco Central. No início dos anos 2000, houve liquidações extrajudiciais de bancos e nunca houve, até então, uma interferência de uma outra instituição de possíveis críticas à atuação do Banco Central nesse caso, de questionamentos, melhor dizendo, para ver se todas as etapas para essa liquidação foram cumpridas. Houve agora com o TCU, o Tribunal de Contas da União, tem solicitado ao Banco Central informações sobre esse caso. E aí o grande ponto que os analistas eles acabam sinalizando é se isso não traria jurisprudência para possíveis novas interferências do Tribunal de Contas da União em futuras decisões do Banco Central. Ou seja, se houver futuras liquidações extrajudiciais de bancos ou financeiras, se o TCU, com base nesse caso do Banco Master, que é a maior liquidação extrajudicial da história do Brasil, com base nesse caso, poderá intervir, terá essa jurisprudência a seu favor para poder intervir em outras decisões
do Banco Central. Portanto, a última notícia que nós temos é que o Tribunal de Contas da União, depois dessa repercussão toda, acabou de suspender a inspeção do Banco Central e agora o caso vai a plenário. Há o recesso no judiciário, então a gente ainda deve ver mais desdobramentos sobre toda essa situação que causou um imbróglio em Brasília e também no setor financeiro como um todo. Para quem está ligando a televisão agora, portanto, essa é a última notícia que temos, breaking news aqui no CNN Money, porque o ministro Jonathan Jesus acabou de suspender a inspeção no Banco Central e o caso vai a plenário. E a partir de agora, há aquelas narrativas, né? Se de fato o TCU vai continuar atuando no caso do Banco Master ou se a partir de agora o Banco Central vai continuar o processo de liquidação extrajudicial do Master, até porque o Fundo Garantidor de Crédito está disponível, já fez as contas de quanto vai ter que liberar de recursos para aqueles que são e que foram afetados pelo Banco Master, né, pela liquidação extrajudicial, e agora a gente acompanha os desdobramentos para saber se o TCU vai dar um passo atrás, não ser tão incisivo na atuação do Banco Central, ou se de fato a novela vai continuar, o Banco Central seguirá junto nesse imbróglio ao Tribunal de Contas da União. O fato é, o Tribunal de Contas da União suspendeu a inspeção que havia planejado e agora vai levar o caso ao plenário. O despacho do ministro Jonathan de Jesus, ele delibera justamente isso. A gente está com o despacho agora na tela, em que a gente vê, olha só, o ponto 12 diz o seguinte: logo, não vislumbro omissão a ser suprida. O despacho embargado explicou a finalidade instrutória da inspeção, a necessidade de acesso controlado à documentação essencial. E se a gente olhar o item 14, ele diz o seguinte: isso segundo o relator Jonathan Jesus. Ocorre que a dimensão pública assumida pelo caso, com contornos desproporcionais para a providência instrutória corriqueira nesta corte, recomenda que a controvérsia seja submetida ao crivo do plenário, instância natural para estabilizar institucionalmente a matéria, com amparo no disposto no artigo 16, e aí ele segue com o inciso em que dispõe justamente sobre essa decisão. Portanto, breaking news na programação do CNN Money, o ministro Jonathan Jesus, relator do TCU no caso Master, suspendeu a inspeção do Banco Central que era planejada e agora o caso vai ao plenário pelo entendimento, né, da dimensão do caso e de que não cabe a um ministro a deliberação, mas sim a toda a corte. E olha só, eu estou aqui ao meu lado com Vitor Irajá, âncora do CNN Money, que vai ajudar a repercutir esse breaking news, toda a repercussão a partir dessa decisão de Jonathan Jesus. Era uma decisão já esperada, né, Irajá? Mas eu quero saber se agora reforça alguma das narrativas de o TCU dando um passo atrás depois da repercussão negativa, né, sobre a interferência na liquidação extrajudicial do Banco Master, ou se não, se agora a corte vai se agilizar para continuar essa novela toda. Bom dia. Julião, muito boa tarde a você, a todos que acompanham a gente aqui no CNN Money. Julião, é uma vitória do Banco Central, uma vitória expressa do Banco Central em meio a essa série de críticas e uma pressão muito significativa tanto da opinião pública quanto dos agentes financeiros. A gente acompanhou, por exemplo, uma manifestação por parte da Federação de Bancos do Brasil, a FEBRABAN, defendendo a autonomia do Banco Central e essas prerrogativas, inclusive, que tangem as atribuições do Banco Central, no que se refere, é evidente, à atuação do sistema financeiro nacional. E essa condição mensurada pelas investigações do próprio Banco Central, que mostravam um cenário de completa inviabilidade dos negócios do Banco Master, fora, é evidente, aquilo que é apurado pela própria Polícia Federal, que tem já aí sim a existência de fraudes, a existência de papéis completamente sem lastro, a incapacidade do Banco Master de cumprir com seus vencimentos, exatamente por causa dessa crise que tem de liquidez,
com aquela emissão de papéis, né, de CDBs, por exemplo, que pagavam 120%, 130% do CDI, praticando prêmios muito elevados, muito mais elevados do que a prática do mercado. E agora, a partir, inclusive, daquela manifestação que a gente acompanhou do Banco Central, né, enviada ao próprio Tribunal de Contas da União, de que essa decisão a respeito dessa inspeção no Banco Central, ela deveria ser tomada em um âmbito colegiado e não por uma decisão monocrática do ministro Jonathan de Jesus. A gente tem, portanto, uma vitória da institucionalidade do Banco Central em meio a essa queda de braços esquisita que a gente tem acompanhado no que tange exatamente a atuação do Tribunal de Contas da União envolvendo o Banco Master. Gostaria de fazer um adendo, Julião, a respeito desse imbróglio todo. A gente lembra, né, que houve, num primeiro momento, duas tentativas por parte do Poder Legislativo. Vale o destaque: o Tribunal de Contas da União ele é vinculado ao Poder Legislativo. Houve duas tentativas por meio da apresentação de projetos que tentavam permitir com que o Legislativo demitisse diretores do Banco Central, que era um risco para a estabilidade do país, para a condução da política monetária como um todo. E, evidentemente, em casos como esse, que a gente vê essa exposição e esses tentáculos da instituição de Daniel Vorcaro em meio a uma série de intrincamentos políticos muito significativos. Irajá, eu queria te perguntar justamente sobre como fica essa história. É uma vitória do Banco Central, mas a gente pode esperar que o TCU ainda tente uma inspeção no Banco Central. Como é que fica essa história toda? E em relação à reversão da liquidação extrajudicial do Banco Master, que após as primeiras movimentações do Tribunal de Contas da União, alguns investidores ficaram com o pé atrás e isso inclusive impacta no risco Brasil. Então, essa vitória do Banco Central afasta também um pouco esses temores? Julião, eu acho que a gente pode dividir essa análise em partes. A primeira delas é a seguinte: apesar de um consumo de 41 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Crédito, desses títulos lastreados, né, de 250 mil reais por CPF ou CNPJ, consumiria 41 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Crédito. De acordo com alguns banqueiros com quem eu conversei, apesar de muito significativo e, evidentemente, impactar no spread bancário, no custo de capital, no custo de crédito, ele não representava, esse consumo de 41 bilhões de reais, ele não representa um risco sistêmico para o sistema financeiro nacional, apesar de sim elevar, e eu, você, a nossa audiência, a gente pagar exatamente essas taxas, essas tarifas elevadas. Um terço do FGC que vai ser consumido, mas ainda tem ali a gordura do fundo. Exatamente, mas a gente vai pagar para recompor esse fundo. Eu, você e todo mundo que usa o sistema financeiro nacional. Fora isso, havia já uma interpretação interna no Tribunal de Contas da União por parte de alguns ministros de que a reversão da liquidação ela seria uma medida completamente improvável. Até porque o Master, e a gente sabe, né, os agentes financeiros como um todo, não só no caso do Banco Master, o sistema financeiro, a economia como um todo, ela se move muito por expectativa e por credibilidade, que tange exatamente ao Banco Central, a credibilidade que a instituição tem como uma instituição isenta, uma instituição autônoma, desvinculada do Poder Executivo. Isso também vale para as instituições privadas. Então, mesmo num cenário completamente improvável, isso de acordo com próprios membros do Tribunal de Contas da União, de reversão no processo de liquidação, e o dia seguinte, como é que o Banco Master sobreviveria? Pergunto se alguém compraria um título emitido pela instituição financeira, como é que funcionaria exatamente essa perspectiva também do cumprimento dessas obrigações? Qual é a liquidez do Banco Master? De acordo com as investigações do Banco Central, não haveria a possibilidade do pagamento dessas obrigações já contratadas. Então, mesmo a partir desse cenário completamente improvável e impossível de reversão da liquidação, que seria uma atribuição do Banco Central ou do Supremo Tribunal Federal e não do Tribunal de Contas da União, mas mesmo nesse cenário completamente improvável, qual seria a viabilidade de negócio no dia seguinte a essa possível ou provável, na verdade improvável, reversão da liquidação do Banco Master? O debate agora, Irajá, ele tende a ser mais técnico porque, assim, os CDBs oferecidos pelo Banco Master de 150% do CDI, não há nenhum problema desde que você tenha na sua carteira ativos que honrem isso, né, que façam isso ser sustentável.
A partir do momento em que há duas instituições agora falando, olha, você fez todos os trâmites necessários para essa liquidação extrajudicial, sendo que é uma autarquia como o Banco Central, que muito antes de se falar em autonomia do BC, sempre teve autonomia operacional, agora sendo questionada, com essa nova decisão e essa vitória do Banco Central, o debate tende a ser mais técnico? Esperamos, né, Julião? O Banco Central ele reafirma a sua independência, ele já vinha fazendo isso com a condução da política monetária. O próprio presidente Lula já havia sido bastante crítico à condução da política monetária por parte do seu próprio indicado, Gabriel Galípolo. Dirigentes do PT, como a ex-presidente, hoje ministra Gleisi Hoffmann, também criticaram exatamente essa elevação da taxa básica de juros, a Selic, para controlar a inflação. Mas a gente acompanhou ao longo dos últimos anos, né, vale esse destaque, o Banco Central ele ganha essa roupagem de uma instituição autônoma a partir da aprovação de um projeto de lei durante o governo de Jair Bolsonaro, que concede essa autonomia formal para a condução da política monetária. Havia também em discussão no Congresso Nacional um outro projeto que concedia a autonomia financeira da instituição, exatamente para fugir também dessa limitação orçamentária que a gente acompanha, né, Julião, com os gastos discricionários do governo beirando zero nos próximos anos. E sim, reafirma exatamente essa posição de uma autarquia independente em meio a uma série de ataques oriundos tanto do setor privado, quanto evidentemente também a gente tem acompanhado do setor público, e o Banco Central sagra-se, portanto, vencedor nessa queda de braço, mostrando exatamente uma vitória da institucionalidade e, evidentemente, reafirmando as suas prerrogativas, os seus princípios, quando isso é uma decisão que cabe ao próprio Banco Central, que é regir o sistema financeiro nacional. Eu agradeço, Vitor Irajá, esse breaking news aqui na nossa programação. Tribunal de Contas da União suspendendo a inspeção do Banco Central. O caso agora vai ao plenário depois do despacho do ministro Jonathan Jesus.